Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nosso sexto dia de aula, último bloco. Continuando aqui, o objetivo do livro do Êxodo, acabamos de ler. Principais utensílios do tabernáculo. Só que antes de falar do tabernáculo, irmãos, eu queria gastar um minuto aqui falando nesse último episódio. Na realidade, eu gostaria até de ter falado um pouco mais, né? É que é a questão da saída do povo de Deus do Egito ao deserto. Nos nossos livros, vocês vão ver, por exemplo, aqui no panorama do Antigo Testamento, o Hill e o Walton, eles vão estar aqui na página 101, possíveis rotas do Êxodo. Isso é importante, pastor? É importante. E eu queria até abrir um mapa agora aqui com vocês, para a gente poder mostrar um pouco essa questão. Deixa eu abrir aqui uns mapas com vocês. Deixa eu pegar aqui geografia. Porque aí esses mapas vão dar uma luz bem, bem legal para todos nós. Aqui. Esse mapa, eu acho que ele vai ser útil. Deixa eu só pôr aqui. Vou compartilhar com vocês esse mapa, irmãos. Vocês estão vendo o mapa? Não estão, né? Saiu. Então, saiu? Saiu. Tirou. Estava vendo? Voltaram? Sim. Estão vendo agora? Está bem grande? Tá ótimo para vocês? Para mim não, pastor. Não? Então, espera aí que eu vou tentar pôr de outra forma aqui. Amplia mais. Vamos lá. Bom, aí reduziu. Reduziu, né? E agora? Sim. Ficou bom? Para mim, ficou. E para vocês, irmãos, tá bom o tamanho? Pastor, para mim tá pequeno, mas assim, dá para entender, tá? Eu ampliei aqui bastante. Bom, de qualquer forma, então eu vou mandar agora também no WhatsApp para vocês, para facilitar. Não, mas dá para ver, não dá? Dá sim. Dá? Então tá ótimo. Aqui é o Egito, irmãos. Podem ver o Egito, o delta do Nilo. Nós trabalhamos bastante sobre esses mapas. Esses mapas são de Strong, daquele aplicativo My Bible. E aqui tem a rota, de fato, pelo qual foi a possível rota do Êxodo. Essa é a possível rota. Onde eles estão aqui em Ramsés, Tamis, Gosen, e eles vêm para essa região de Sucote, Pi-Hahirote, Mara, Elim, deserto de Sim. Antes disso, é óbvio, eles passam aqui pelo Mar Vermelho, que é o Mar Vermelho. Então, o que acontece, irmãos? Olha que interessante. Deus fala para eles, eu não sei se estão conseguindo ver o meu mouse, estão vendo o meu mouse? Sim. Deus fala para eles não irem pela terra dos filisteus, que era o caminho mais perto. Esse era o caminho mais perto, mas aqui estavam os filisteus. Ou seja, Canaã está literalmente aqui nessa região. Então, eles poderiam ter ido pelo caminho mais fácil. Até tem passagens bíblicas que mostram essa questão. No entanto, Deus não permite eles irem por essa região, que é essa região a norte. Há, segundo alguns teólogos, alguns outros, eu diria, caminhos que eles poderiam ter percorrido. Nós conservamos que esse foi o roteiro mais longo. Podem ver que aqui está a Península do Sinai. Essa região, e quando falamos assim, Península do Sinai, são várias montanhas, como se fosse uma cordilheira.
Então, em qual delas Moisés teve que subir para pegar as tábuas? Segundo alguns historiadores, eles têm alguns lugares que são mais prováveis, mas nós não temos a certeza de qual. Pode ver que aqui, ó, Monte Sinai, vem uma interrogação. Horeb, no ponto 8. Então, possivelmente foi aqui, mas nós não temos a certeza. No entanto, o que eu queria destacar aqui para vocês era o seguinte, que esse caminho mais longo, ele foi um caminho também aonde Deus tratou com eles. Porque foi longo, mas foi pedagógico, não pelo sofrimento apenas. Foi também pelo sofrimento? Foi. Mas a gente tem que lembrar aqui que foi nesse episódio que o Pentateuco nasce. Que o livro das leis são dados ao povo de Deus. Que se inicia agora um grande momento na revelação de Deus. Sai da tradição oral e entra agora para a tradição escrita, com códigos, com princípios. Como eu disse há pouco, né? A Torá, que não é apenas os 10 mandamentos, mas se resume nos 5 livros de Moisés, é o compêndio do quê? De leis, onde o seu teor principal é levar o povo a Deus, em outras palavras, mostrar a verdadeira espiritualidade e a intimidade com esse Deus eterno. No entanto, a Torá também vai tratar de festas, vai tratar de cidadania, de negócios, de interação social, de como instituição, né? Instituição. Pode ver que a questão da terra, como cuidar da terra, como ter o ano do jubileu, quando alguém, por acaso, fosse vendido, no caso, como escravo por uma necessidade, como você depois devolvia as terras para ele, como você dava a alforria para ele, porque ele era o teu irmão, e aquele sistema não foi, aquela pseudo-escravidão foi pela necessidade e não pela opressão. E também, principalmente, o quê? A revelação do tabernáculo, que seria essa casa móvel de Deus, com as regras sagradas de Deus para o povo de Deus, e para que o povo de Deus soubesse como adorar o Eterno. Então, irmãos, o deserto, ele não foi apenas um lugar de castigo. Sim, ele foi um lugar de sentença, porque o povo dificultou, mas foi um lugar de pedagogia. Foi um lugar onde Deus se manifestou e onde Deus educou a cada um deles e, de uma forma sobrenatural e poderosa, também Deus manifestou o quê? Deus manifestou sobre eles o seu poder e os milagres. Podem ver a maneira em que eles enfrentam os outros reinos, a maneira em que eles vencem essas outras cidades, e aí eles chegam, então, em Canaã. E eles fazem esse caminho, irmãos. Podem ver que eles vêm, dão uma volta, voltam, e aqui retornam, vêm a leste, ficam do outro lado do Jordão, e aqui eles passam o Jordão e chegam em Gilgal, que é o primeiro acampamento. E somente depois que eles lutam contra a cidade de Jericó. Ou seja, 40 anos, e esse mapa aqui ensina demais, irmãos, demais. É muito importante que vocês saibam essas rotas. Segundo alguns teólogos, algumas outras rotas prováveis seriam um pouco mais a norte aqui. Uma rota aqui em cima, onde estou com o meu mouse, onde eu estou fazendo esses pontos. Seria mais ou menos fazendo esse caminho. E uma outra rota aqui, um pouquinho mais a norte ainda. Mas são opiniões que não se sustentam tanto. Essas outras opiniões, elas são de alguns pensadores, que seria mais ou menos como se fosse esse caminho, aqui no meio dessa região, que é essa parte do deserto de Parã, deserto de Etã, deserto de Sul. No entanto, eu particularmente não acredito, eu acredito que foi esse caminho aqui. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí?
Tudo jóia? Se o senhor puder passar depois no WhatsApp, ficava... Tá bom, eu passo sim. Obrigado. Tá bom? Eu passo. No final da aula eu mando para vocês. Então eu queria gastar um tempo falando um pouco sobre isso e agora vamos continuando. Agora vamos para o próximo ponto que é de tamanha importância que assim como Deus deu para eles as leis, Deus deixou o tabernáculo, que é a tenda móvel. E Deus fez questão de dar detalhe por detalhe a Moisés no Sinai. E aí temos, então, no tabernáculo, os principais utensílios do tabernáculo. Aqui é o tabernáculo, é uma foto. Eu acredito que todos os irmãos já devem ter lido sobre isso. Aqui, nessa foto aqui, já seria como se fosse parte externa. Aqui é uma parte externa do tabernáculo, como se fosse uma proteção feita por tenda, com colunas e com cortinas também. Uma entrada. Aqui é um pátio, literalmente um pátio, onde ficava o altar, onde se fazia os sacrifícios, e a pia para se lavar. E aqui dentro, então, nessa parte, onde tinha o santo lugar e o santíssimo. Mas tudo aqui era a área de atuação dos sacerdotes e dos levitas. E aqui está, então, de uma forma, eu diria, um pouquinho mais detalhada. Dentro dessa primeira parte, chamada Santo Lugar, tinha o candelabro, esse objeto, tinha a mesa dos pães e o incensário. Havia uma cortina que separava. Essa cortina, inclusive, ela é mencionada no Novo Testamento, só que não mais no tabernáculo, mas no templo, onde o véu se rasga, fazendo com que, exatamente, a separação entre o santo lugar e o santíssimo fossem, agora não houvesse mais separação, e era aqui, no dia de Yom Kippur, no dia da purificação, que o sumo sacerdote, depois de ter feito os dois sacrifícios, o bode expiatório e o outro, ele entra pedindo perdão a Deus e Deus se falava com ele. E toda a comunidade ficava ao redor da tenda. E assim era a adoração. E era o momento em que eles estavam cultuando a Deus. E é claro que durante a noite ficava uma coluna de fogo sobre o tabernáculo e durante o dia uma nuvem. Quando essa nuvem se movia, os levitas e as 3 tribos eram divididas. Uma cuidava da parte externa, outra cuidava de outras partes, e os sacerdotes, eles eram responsáveis pelos utensílios sagrados. Quando essa tenda literalmente era desmontada, porque a nuvem se mexia, eles entendiam, Deus está querendo nos levar agora a um outro lugar. E os sacerdotes, então, cobriam esses utensílios sagrados, pegavam nesses varais, e assim também faziam com a Arca da Aliança. E não podia tocar na Arca da Aliança, vocês vão lembrar que lá no livro de Samuel, Uzá toca logo após que a carroça de bois tropeça, e ele toca para que a arca não caia, e aí ele morre. E a rotura em Uza, Pérez Uza. E é muito interessante que Davi não julga Uza. Depois, se você quiser saber mais sobre isso, ouça algumas mensagens que eu preguei sobre a arca, foi muito interessante. Eu trabalho muito sobre essa questão nos nossos cultos. E aqui o que acontece é que Davi leva depois, ele fica contrariado, a arca vai para a casa de Obed-Edom, lá fica durante um período, Deus prospera, Davi se reúne com os sacerdotes, com os levitas, eles enxergam onde eles tinham errado, porque a arca não poderia jamais ter andado numa carroça de hebreus, porque carroça foi projeto de filisteus, a arca tinha que ser carregada nos ombros dos sacerdotes. Olha que mensagem linda, irmãos. E aí agora, depois de consagrados, os sacerdotes pegam a arca nos dias de Davi e levam para o novo tabernáculo que Davi faz em Jerusalém. E essa arca fica até os dias de Salomão. Nos dias de Salomão, quando há a reedificação do templo, essa mesma arca ela é pegada e ela é levada pelos sacerdotes, e não por Salomão, até o templo.
diferentemente do tabernáculo, o templo tinha uma construção diferente. Nós não vamos falar muito sobre o templo, mas o templo tinha, na parte do Santo dos Santos, ele tinha 2 querubins aqui. 2 querubins de 4,5 metros, e a sua altura e as envergaduras das suas asas. E a arca foi colocada no meio dos querubins. Então, depois você leia lá em 1 Reis 6, e se você quiser, qualquer hora acompanhe também, porque eu estou pregando sobre o templo e uma hora eu vou falar sobre isso. A arca do tabernáculo foi levada para agora o templo. E o tabernáculo, pastor, deduzimos que deve ter ficado sob o cuidado dos sacerdotes e possivelmente, com a construção do templo, ficou como um objeto de vamos dizer assim, né, de apreço dos sacerdotes, de lembrança que agora é uma nova fase, né? Ou talvez foi, quem sabe, para o Museu de Salomão, algo do tipo. A gente não tem informação, né? Até porque agora tinha o templo, né, irmãos? Então é interessante, né? O tabernáculo, irmãos, ele tem uma importância gigantesca para o povo de Deus no Velho Testamento. Transição, né? Uma transição, né? Exatamente, porque o Deus que se revela de forma, por meio da sua palavra, tradição oral, agora ele se revela no Sinai dando uma lei. E agora ele se permite criar uma casa para ser adorado. Só que não é uma casa física, ela é móvel. Ensinando que esse povo está em constante peregrinação, mas Deus está indo na frente do povo, conduzindo o povo. É muito interessante, irmãos, que quando a arca chega, ou melhor, o tabernáculo chega em Siló, em Gilgal, logo depois que eles conquistam a terra, o tabernáculo vai para Siló. Por isso que nós vemos no livro de Samuel, Eli em Siló. Samuel em Siló. O tabernáculo fica por mais de 300 anos em Siló. Olha que coisa linda. Até o momento em que o povo volta a pecar, os sacerdotes também começam a dar as costas para Deus e a história se repete. Por quê? Porque eles levam a arca na batalha em Ebenezer, Ofni e Finéias, os filhos de Eli, e lá perdem e a arca é levada para a cidade dos filisteus. É interessante que depois, quando há o regresso da arca, a arca fica na casa de Abinadab e depois vai para a casa de Obed-edom e somente depois vai para o tabernáculo que Davi faz. Mas se nós formos pensar dos dias da destruição do povo de Deus e dos filhos de Eli até o retorno da arca, demoraram por volta de 80 anos. Olha quanto tempo, a gente não nota essa cronologia. A gente não percebe. O tabernáculo fica em Siló. A arca é tomada pelos filisteus. A arca fica durante, se não me falha a memória, 7 meses entre os filisteus. Agora o tabernáculo sem arca não tem sentido de existir. Tabernáculo sem arca é como o corpo sem coração. Não presta para nada. Então, o que acontece? Essa arca vai para os filisteus, vai para a casa de Abinadab, lá fica na casa de Abinadab, depois vai, quando a gente, que nós não notamos a cronologia, fica muitos anos na casa de Abinadab, depois o próprio Davi tem o desejo de trazê-la para o outro lugar, que é para o tabernáculo, mas a gente não percebe que Davi só faz isso depois que ele já é rei de Judá e rei de Israel. Só que antes do reinado de Davi, teve o reinado de Saul. Saul reinou por volta de 40 anos. Davi, ele conquista Israel e Judá depois de 7 anos. E na casa de Abinadab também ficou, se não me falha a memória, durante 20 anos. Então é em torno de 70, quase 80 anos que houve essa peregrinação até ela voltar para o novo tabernáculo, criado por Davi e pelos sacerdotes. Ou quem sabe aquele velho tabernáculo que estava sendo guardado.
mas não estava com a arca. Interessante, né, irmãos? São detalhes. A arca, ela não é um objeto sagrado no sentido de adoração a ele, mas ela representava o sagrado. É que nem a Bíblia, irmãos, nós não podemos praticar a bibliolatria, mas ela é sagrada. Ela representa o sagrado. Ela anuncia o sagrado. O tabernáculo tinha essa dimensão de mostrar a presença e a glória de Deus para o seu povo, de forma móvel, né? Então, aqui, para a gente encerrar, meus irmãos, esses eram os elementos, né, que Deus deu, e podem ver que no livro de Êxodo há uma quantidade de detalhes e de descrições, como eram feitos, revestidos, e depois há outras inscrições sobre a festa, sobre as adorações, ou seja, eram muitos detalhes, né? O altar de bronze, a bacia de bronze, o altar de incenso, a mesa dos pães, o candelabro, ou chamado memorá, de ouro puro, o véu do templo, as 20 colunas de bronze, o propiciatório e os querumbis de ouro do Êxodo, né? Então, a gente sabe que tudo isso era um tipo de Cristo, né? O livro do Êxodo tem essa característica de apontar para o Cristo e para a obra de redenção de forma fantástica. O livro do Êxodo anuncia de uma forma gloriosa o tipo de Cristo. Assim como Moisés foi um profeta, Deus levantaria um grande profeta. Assim como houve o Cordeiro Pascal, Jesus seria o Cordeiro Pascal. Assim como a presença de Deus se manifestou desde a sarça, separando alguém, capacitando e depois libertando o povo, assim é Deus na vida do seu povo e assim é Jesus nos dando dons. Assim como também Moisés abriu o Mar Vermelho, é Deus fazendo milagres por nós. Assim como o tabernáculo é a manifestação da glória de Deus, assim é Deus no meio do seu povo, de forma a nos conduzir. Então, há muitas tipologias, né? E o livro do Êxodo não apresenta profecias claras sobre o Messias, mas aponta várias tipologias que expressam a obra redentora de Cristo como Salvador. Moisés foi um tipo de Cristo. Abriu mão da posição real como príncipe do Egito para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Foi rejeitado por o seu povo no início e depois volta como libertador e governador do povo. E exerceu as funções de profeta, sacerdote e rei, de uma certa forma. É claro que não nessa mesma tríplice atuação, né? Moisés ele foi mais profeta, sacerdote de família sacerdotal, rei como líder, né? Ele era o líder do povo, mas não monarca, né? Então, assim, é uma tipologia. Arão, o sumo sacerdote, também foi um tipo de Cristo, representando em vários aspectos. O Cordeiro Pascal foi um tipo de Cristo derramando seu sangue pela salvação do mundo. Jesus Cristo comparou seu corpo ao maná como uma dádiva proveniente dos céus. Olha que fantástico, né? Os milagres do Egito, né? Uma própria maná, é uma coisa fantástica. O tabernáculo também foi uma tipologia de Cristo. Então, assim encerramos o Êxodo. Tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta, meus irmãos? Minha irmã? Eu disse que hoje nós iríamos correr mais e confesso que eu não consegui correr como é do meu agrado. Queria correr. Bom, mas daqui em diante eu não tenho mais opção. Eu vou ter que acelerar, porque senão a gente vai ficar... Vamos fazer dois módulos em um, e aí vai ser muito... vai ser ruim para nós, né? Porque aí no segundo módulo vai sobrar muito pouca matéria. Então, eu tenho que correr. Hoje a nossa sexta aula tem mais 4 aulas. Então, nessas 4 aulas, a gente vai trabalhar principalmente, né? Eu vou tentar agora, por aula, tentar fazer um slide, tá bom, meus irmãos? Senão a gente não vai progredir, tá bom? Mas eu faço questão que os irmãos estão gostando do livro-texto, irmãos? Sim, eu estou lendo os dois, na verdade, né? Tanto do Hélice quanto o Panorama do Antigo Testamento. Ambos são bons, assim. Do Hélice eu achei ele mais sucinto, né? O do Archer eu achei ele mais robusto. Ambos são perfeitos. Perfeito, né? Mas se completam, né? Se completam. Se completam. Essas obras, elas são tão boas, irmãos.
que a gente, nós, né, como professores de vocês, tem vezes que ficamos na dúvida de qual dá como... Por isso que eu deixei aberto esse módulo, porque tem a questão da aptidão, tinha a questão do preço, então eu dei o mais acessível, que é bom, que é do Alisson, mas eu deixei a recomendação, né, dos outros, porque são livros muito bons, com detalhes que nos enriquecem. E vocês podem ver, né, o Júnior há pouco falou que, no nosso intervalo, ele falou que eu tenho uma característica de fazer vários comentários e apontamentos. Mas quando a gente percebe também nos nossos irmãos, por serem livros e por ter muito a discorrer, eles também fazem vários apontamentos de espiritualidade, né? Mostrando a riqueza, a profundidade, a teologia. Eles não abrem mão da teologia. Eles vão falando da introdução, mas eles destacam sempre a teologia. Isso que eu gosto num livro ortodoxo. Eles vão mostrando, olha, a importância do Cordeiro Pascal, a importância do tabernáculo, a importância do deserto, o maná, né? Isso me fascina nesses livros. Eu mostrei no primeiro dia de aula que eu tive aula com esse livro, né, da Juerp, Introdução ao Velho Testamento. Ele é bem mais sucinto do que todos os de vocês, mas também ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele traz assim, de forma bem resumida mesmo. Por exemplo, ó, o capítulo do Êxodo, ele trata literalmente em 4 páginas. E já vai para Levítico. Então, como uma síntese, ele também ajuda, porque ele faz aquela questão... alguns autores, irmãos, eles conseguem condensar essas várias obras em uma. Então, é uma genialidade. Por isso que, na minha opinião, os livros se completam. Tudo bem, meus irmãos? Sim. Beleza? Então, vamos correr mais das próximas vezes? Alguma dúvida, algum comentário? Alguma curiosidade, pergunta? Não. Tranquilo, então? Tranquilo, pode sim. Então tá bom, meus irmãos. Então hoje encerramos. Querendo Deus, nos vemos terça que vem, se Deus quiser, tá bom? Tá bom. Na nossa 7ª aula. Então a gente com certeza vai fazer esse módulo com 10, no mínimo, porque senão a gente não vai... Isso porque vocês verão que as aulas da professora Márcia, elas são tão ricas que se nós tivéssemos que trabalhar com aquelas aulas, tirando dúvidas, esclarecendo, a gente gastaria mais tempo ainda. Eu dei uma síntese do que ela fala. É claro que a síntese dela é fantástica, porque o conhecimento dela, a profundidade, a formação dela é realmente... eu confesso que eu não tenho essa capacidade. Eu poderia até replicar a aula dela para vocês, plagiando ela, de fato, mas eu não dominaria os assuntos. Eu faria uma boa aula copiando a aula dela e me aprofundando em alguns pontos, mas a aula dela é muito completa. Você vê que ela domina muito sobre o assunto, ela tem uma formação muito boa e dá para ver que ela é uma estudiosa do assunto, assim, que vai nos enriquecer muito. Então, vejam os vídeos que eu recomendei para vocês dela. Depois, aqueles irmãos que desejarem também, passei o Pix dela, quiserem dar uma oferta, né? Ela deixa aberto a página dela do YouTube para que as aulas dela sirvam como material de ensino ao povo de Deus. Mas, ao mesmo tempo, quando é utilizado num seminário, aí ela tem métodos. Então, quem sabe no futuro, se Deus nos permitir, nos nossos futuros EADs, eu quero, quem sabe, estruturar como STBnet, criando módulos em que o professor grava uma aula, como uma aula, né, com slides, e depois passam isso para o aluno com materiais, e depois fazem um acompanhamento. Aqui o nosso acompanhamento é em loco, né, irmãos? O bom dessa matéria e desse formato é porque a gente tira as dúvidas no período de aula. Por isso que o aluno que participa e lê, ele acaba tendo um desenvolvimento maior. Não deixem de ler, mergulhem nas leituras, tá bom, meus irmãos? Muito bom. Então, Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Fiquem na graça e na paz do Senhor. E uma boa noite para vocês. E querendo Deus, nos vemos
terça. Amém. É. Graças a Pela paz. paz. Isso aí, graças a paz. Graça e paz. Graça e paz, irmão. Graça e paz, pastor. Professor. Paz. Deus abençoe.